Tá, todo mundo aqui conhece a Ordem Jedi, eu acho que é algo que transcende o nicho de Star Wars, todo mundo sabe quem são, tipo, a galera da Ordem Jedi, qual é a função deles e tal. Pera, eu esqueci de alguma coisa. E aí, jovens, tudo bem? Jovem, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Ordem Jedi, mas a gente vai falar especificamente dos Younglings, porque justamente eu acho que é uma coisa que tem pouco aprofundamento. Dentro do Legends tinha mais, só que no canon ainda tá sendo, tipo, um pouco estabelecido, mas ainda eu acho que tem informações importantes pra gente conversar sobre qual é a passagem de Youngling para Padawan. Eu acho que é um assunto bem legal, não sei se vocês concordam. Deixa o like no vídeo a qualquer momento, por favor. Se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo. E comenta aí se você gosta do assunto, se você não gosta, porque esse vídeo aqui pode virar uma parte 2, então eu posso falar dos Padawans, depois dos Cavaleiros e Mestres. E hoje a gente vai conversar sobre os Younglings, que são basicamente as crianças da Força. E tem muita coisa legal, cara. Dentro do canon principalmente, eu vou usar um pouquinho do Legends, que foi descanonizado e tal, mas vai ser bem pouco, tá? A grande maioria do que eu vou falar aqui está baseado no que tá valendo atualmente na linha oficial, que é dentro do cânone. A gente sabe que um Jedi é criado dentro da Ordem Jedi desde muito pequenininho, justamente para ele entender todo o dogma e para ele ser criado dentro dessa doutrina rígida que é o Código Jedi. Não há emoção, a paz, não há morte, a força, não tem sentimentos, a razão, tal, toda aquela parada do Código Jedi que é muito difícil. Então fica mais fácil para a Ordem Jedi doutrinar essas crianças desde pequena. E o processo da Ordem Jedi de ir atrás das crianças é meio confuso, na verdade, porque a gente sabe que tem Jedi específico para isso, então tipo são Jedi exploradores que viajam a galáxia, vão conhecendo planetas, tal, registrando os planetas, e eles vão conhecendo crianças da Força e trazendo elas pra Ordem Jedi. Mas a gente sabe que tem um exame de sangue no meio de tudo isso, justamente como rolou lá com o Anakin, lá na Ameaça Fantasma, onde o Qui-Gon pegou lá, colocou e analisou o sangue do Anakin para ver as midichlorians, que são aquelas células da Força. Quanto mais células daquilo lá, mais o ser é aberto à Força, tal, por isso que o Anakin era tão poderoso. Então, rola esse exame de sangue também. A gente não sabe a que ponto isso é mapeado, porque assim, a Ordem Jedi tem holocrons com crianças da Força lá, localização das crianças da Força, tanto que aparece nos jogos e nas séries animadas também. Então assim, a gente sabe que eles vão lá, registram essas crianças, ponto. Então obviamente não tem um controle muito grande sobre isso. Pegou uma família lá que tem uma criança que aparentemente tem acesso à Força, eles vão lá, medem o sangue da criança, e nisso vê se ela tem acesso à Força, se não tem, etc, etc. A gente não sabe até que ponto isso é registrado, mas também tem uma outra questão de crianças com acesso à Força, onde o Jedi sente ou vê ela fazendo alguma coisa, como aconteceu com a Ventress, quando o Mestre Jedi viu ela tava usando o empurrão da Força ainda nenenzinha contra um inimigo. Então ele parou e pensou, eu acho que ela tem a Força. Também o caso do Qui-Gon com o Anakin, onde ele viu, ele começou a sentir que o Anakin tinha um acesso à Força, ele usava a Força como instinto, e ele foi lá, fez o exame de sangue, descobriu que o moleque era abundante em midichlorians, que tipo, mais que o Mestre Yoda, ele era muito poderoso de midichlorians. E o que é importante pra Ordem Jedi é trazer essas crianças cedo para a Ordem Jedi. Tipo assim, eu literalmente tô falando de creche dentro da Ordem Jedi. A criança então é trazida ainda neném, 1 ou 2 anos no máximo ali, com autorização dos pais, obviamente, mas também tem casos que os pais não estão presentes, como é o caso da HQ do Yoda, que mostra ele indo pegar um Youngling lá, que ele descobriu que tem a Força, e os pais da criança já tinham sido mortos por bandidos, então ele foi lá salvar a criança. Então, nesse caso, por motivos óbvios, não tinha, tipo, pais envolvidos nisso. E é importante pra Ordem Jedi trazer crianças ali de 1 ou 2 anos, porque ela não tem muita noção sobre sua família e suas lembranças, porque assim, a Ordem Jedi, eles criam crianças lá em Coruscant principalmente, eles levam as crianças lá pra Coruscant, tipo assim, 5 anos já era uma criança considerada velha. Lá no livro do Dukan eles falam um pouco melhor sobre isso, lá tem o Rael, que é o primeiro aprendiz do Dukan, e ele foi levado pra Ordem Jedi aos 5 anos, isso já era tipo um recorde na época. Depois vem o Anakin com 9 e tal, o Luke depois com 19, mas aí já não tinha mais Ordem Jedi, e eles falam muito como o Rael era uma criança problema, justamente porque ele foi levado ali aos 5 anos, então ele já tinha noção de família, de lembranças e de afeto. A vantagem pra Ordem Jedi de levar uma criança muito recém-nascida ali, muito bebezinha, é que ela vai ser criada dentro da Ordem Jedi, então a família dela vai ser a Ordem Jedi, ela não vai ter laços ou emoções com pessoas de fora da Ordem, e também é mais fácil pra você doutrinar as crianças dentro da Ordem Jedi ali, não emoção, a paz, quando todo mundo em volta delas também age desse jeito. Então a criança criada dentro da Ordem Jedi não tem laços por quem ficou pra trás, entendeu? Porque assim, se ela tiver laços com pessoas de fora da Ordem Jedi, ela fica mais suscetível ao lado sombrio, segundo o próprio Código Jedi, porque pensa assim, é uma criança com poderes. Se ela lembra da mãe dela, um dia ela vai visitar a mãe dela, que não pode, ela descobre que a mãe dela sofreu um assalto, ela pode usar os poderes pra matar os caras e assim virar mais do lado sombrio, sabe? Tipo, cair mais pro lado sombrio, porque usou as emoções, usou a carga e matou gente ainda criança, entendeu? Não precisa nem ser tão extremo, ela pode sentir ciúmes, ter necessidade de voltar pra casa, ou até ficar muito bravo se acontece alguma coisa com a família. Tudo isso, segundo a Ordem Jedi, são caminhos para o lado sombrio, porque você acessa suas emoções, você usa suas emoções com força, com a força no caso, né? Não as emoções com força,
pode ser também, vocês entenderam. Quando a criança é trazida pra Ordem Jedi, quando ela é muito nenenzinha, ela fica na creche lá em Coruscant, até ter mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos, e elas são separadas em clãs, pra ficar mais fácil. Pensa tipo Hogwarts, assim, sabe? Sabe as casas? Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal, Sonserina? Elas são separadas em clãs, de 10 a 20 crianças por clãs, que são basicamente a turma delas que elas vão conviver até elas virarem padawans. Então, tipo, fica mais fácil pros mestres controlarem e também ir treinando cada clã. Hoje a aula é com o clã X, outra aula é com o clã Y, o que de fato é uma separaçãozinha de casas mesmo, que seria bem interessante ver numa série, por exemplo. Mas no livro do Dukan fala um pouco mais sobre isso, fala meio que a relação de cada casa, tem aquelas briguinhas de casa, etc, briguinhas de clãs. E o que é interessante, uma coisa que é bem legal de comentar, é que os mestres Jedi, geralmente os mestres Jedi muito mais velhos, muito mais, tipo, experientes, são que ficam ensinando as crianças, como por exemplo o mestre Yoda, o mestre Terra Sinub também, a mestra da biblioteca, Jocasta. Eu quero fazer um parêntese sobre o Terra Sinub, ou Terra Sinub, como você quiser pronunciar. Lá em Clone Wars, parece que ele tem um sabre branco, mas segundo o Dave Filoni, no Facebook dele, ele falou que o sabre é azul claro, quase branco. Então, tipo assim, é um azul bem clarinho. Ou seja, a famosa migué, mas até então a Ahsoka ainda é a única com sabre branco, até o dia que eu tô gravando esse vídeo. Eu acho que eles poderiam ter mantido o sabre do Terra como sabre branco, mas eles não quiseram. Dave Filoni anunciou isso lá no Facebook dele, ou seja, Dave Filoni falou, cara, todo mundo gosta muito dele, então, tipo, tá falado, o cara cuida do canon de Star Wars, então... eu acho que é isso. Basicamente, é essa galera que acaba ensinando as crianças até elas se tornarem padawans. Isso tudo lá em Coruscant, lá no Templo Jedi de Coruscant. O clã da criança vai virando a sua família, e o Templo Jedi de Coruscant, obviamente, é uma grande escola. Lá elas aprendem linguagem básica, aprendem história da galáxia, podem ficar na biblioteca, e principalmente aprendem sobre a força e o difícil código Jedi. Então pensa assim, a Academia Jedi, principalmente voltada para Younglings, é quase... não é quase, é literalmente um ensino básico da Ordem Jedi. Escrever, história, lutar um pouquinho, sabre de luz de treino, que são aqueles sabres de luz com potência mínima, também ensinando mais sobre a força, o que é a força, como acessá-la, meditar, colocar as emoções ali dentro da cabeça e, tipo, usar só a razão, como ser um Jedi, primeiros passos ali que duram anos. Por exemplo, aquele treino de pegar um sabre de luz e ir desviando o tiro das esferas usando um capacete que tampa sua visão, esse treino começa quando a criança é um Youngling, pra ela se ligar com seus instintos, tal, e conseguir rebater os tiros usando o sabre de luz, vai ficando mais difícil enquanto a criança vai crescendo. Cavaleiros Jedi e Padawans também são convidados para dar aulas e bater um papo com as crianças. Inclusive, é interessante que as crianças passam por testes constantes. Os quadrinhos do Jeffrey Brown, apesar de não serem canônicos, eles são bem interessantes nesse sentido. Eles mostram ali o dia a dia de uma academia Jedi, muito mais infantilzão, porque é um quadrinho feito para crianças, falando de um Youngling específico. Os quadrinhos não são canônicos, mas são bem divertidos. Eu recomendo muita leitura pro seu filho, pra sua filha, pra alguma criança que você conheça. Eu acho que é um primeiro passo interessante pra criança entrar em Star Wars. Tem muita coisa legal, engraçadinha, é muito divertido. Falando nesses testes que a gente comentou aqui agora, tem um teste que é muito importante, é quase assim, os passos finais pra criança virar um Padawan depois, pra Youngling e subir pra classe de Padawan, que é o teste onde a criança tem que conseguir montar o seu sabre de luz, não só conseguir montar, como também pegar o Cristal Kyber, e isso é um rito de passagem muito importante de Younglings. As crianças são levadas em seus clãs para o planeta Ilum, um planeta ligado à força que é usado pelos Jedi, pela alta quantidade de cristais Kyber. E os cristais Kyber que a gente já conversou aqui no canal são cristais ligados à força, então eles são quase cristais vivos, e eles chamam o seu Jedi. Então pensa assim, as crianças entram nessa caverna, e como é uma caverna da força, a gente sabe como é que funciona, elas passam por testes da força, então elas são confrontadas pelo seu grande desafio. Então, por exemplo, lembra lá que o Luke entrou na caverna da Dagobah e enfrentou a ele mesmo lá no filme 5? As crianças vão enfrentando seus desafios assim. Uma criança é mais convencida, então a caverna vai colocar uma situação onde ela tem que parar de ser convencida. Outra criança tem medo, então ela vai colocar situações onde a criança tem que superar o medo. A caverna da força de Ilum vai fazendo testes assim, e quando a criança consegue vencer o desafio, o Cristal Kyber chama por ela. Então, tipo assim, tem um Cristal Kyber específico para cada criança, e isso é uma coisa muito interessante, porque assim, não é só montar um sabre de luz. Tudo bem que isso é uma parte do teste, mas ela tem que passar, tipo, se confrontando. É o primeiro confronto dela contra ela mesma, contra uma visão do lado sombrio, entre aspas, dela mesma, sabe? Eu só fico me perguntando se, assim, ela tem um tempo pra entrar na caverna, vai caindo uma parede de gelo, assim, pra fechar a caverna. Fala pra mim, pelo amor de Deus, fala pra mim que eles salvam as crianças depois. Tudo bem, em Clone Wars, eles ficam meio tipo, não, as crianças saem dali e tal, o mestre Yoda tá lá junto com elas. O Yoda tá sempre presente, ele sempre cuida de ensinar essas crianças há mais ou menos, sei lá, 700
300 anos que ele faz isso. Mas eu espero que as crianças sejam salvas caso elas não consigam, porque pode sim falhar nesse teste, tá? Tipo assim, não são 100% das crianças que passam, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Depois que elas pegam o Cristal Kyber, elas são instruídas pelo droid Huyang, que tá nessa também há quase 1000 anos, de ensinar a criança a montar o sabre de luz. Beleza, agora tem que montar o sabre, tem que saber que parte vai aonde, e tem que fazer isso também usando a força. Então tem que se concentrar pro negócio encaixar, pro Kyber ficar lá dentro, pra conseguir ligar o sabre. É um processo muito difícil, mas que uma criança precisa passar pra se tornar um Jedi, porque um sabre de luz é o melhor amigo do Jedi, segundo os Jedis antigos. Então é um rito de passagem muito importante, e assim a gente vai caminhando para as crianças se tornarem padawans. A gente não sabe as idades corretas, tipo assim, elas treinam até os 11 anos, mas eu acho que é mais ou menos essa linha assim, sabe? 11, 12, porque entra na pré-adolescência e depois elas são colocadas como padawans, cada uma de seu mestre específico. Então, meio que quando termina o ensino fundamental, coisas assim, sabe? Eu chuto isso mesmo, sabe? Uns 12, 13 anos as crianças se tornam padawans. Segundo o livro do Dukan, todo ano eles mudam o teste. O teste que foi no ano do Dukan era basicamente um duelo contra um outro Youngling com um negócio que tapa a visão. Então tinha que lutar sem enxergar, e aí quem ganhava e quem perdia meio que não importava, porque o que importa para uma criança ser escolhida como padawan é a ligação dela com o seu mestre. Ah, isso é importante, os Cavaleiros Jedi eles podem sim pegar padawans, inclusive é um dos quesitos ali para se tornar um mestre Jedi. Você tem que ser um cavaleiro e treinar um padawan, e aí ele consegue virar Cavaleiro Jedi e você consegue ir pra mestre. A gente não sabe se é de lei dentro da Ordem Jedi, mas é um passo que todos eles dão, então provavelmente é algo quase obrigatório. O importante do teste final é a ligação com o mestre, tanto que nessa luta que eu citei do Dukan contra o Zypho, ambos são escolhidos como padawans, mesmo o Dukan ganhando. Então, tipo, era um duelo, o Dukan ganhou, ele foi escolhido para ser o padawan do Yoda, o que era algo muito importante, porque ninguém, tipo, era escolhido para ser padawan do Yoda, e o Yoda vai lá, tem uma ligação com o Dukan, escolhe ele como padawan, e o Zypho Vias também consegue uma mestra para ele. Então, os dois se tornam padawans, mesmo o Dukan ganhando a luta. Então, não era nem quem perder, nem quem ganhar, nem quem ganhar, nem quem perder. No final, vai todo mundo perder. No quadrinho do Kanan mostra muito bem isso, porque assim, ele era um Youngling e tal, e ele queria ser treinado pela mestra Depa Billaba, só que ele ainda era um pouquinho novo pra isso. Só que mesmo assim, ele sentiu uma ligação com ela, a força tipo conectou os dois, e teve um dia que o templo foi atacado, sofreu um bombardeio lá, e ele foi lá junto com ela lutar contra o cara que tava explodindo o templo, então a ligação dele já tinha sido formada. Então ele virou padawan, ela falou, mano, vem treinar comigo, tipo, não precisou nem fazer teste direito, ele fez os testes porque são obrigatórios, os testes finais de Younglings, mas ele já tinha uma mestra ali engatilhada. E outra, acho que além da ligação com o mestre, tem muito um processo ali onde o mestre tem que entender, o Cavaleiro Jedi tem que entender, que o Youngling está pronto para se tornar um padawan. Então, tipo, ele tem que ter passado nos testes de coragem, de habilidade. Então é um processo muito difícil e a ligação tem que rolar onde a força conecta esses dois personagens, esses dois seres, e ainda assim ele tem que passar nos testes e se mostrar preparado para isso. Ou não passar também e ainda assim se mostrar preparado. Mesma coisa o Anakin fez os testes de Youngling e tal, que ele já tinha o Obi-Wan pra treinar ele, então o importante é a ligação. Então beleza, o importante é a ligação do mestre com o aprendiz, mas e se não rola essa ligação? E se o Youngling não está pronto pra se tornar um padawan? Ele pode reprovar nesses testes? Sim, ele pode, e ele é realocado dentro da Ordem Jedi. Ele vai pra outros setores que não necessariamente ele se torna um Jedi, mas ele vai pra outras partes essenciais da Ordem Jedi, então ele vai trabalhar no setor agrícola, na biblioteca, na parte de arquivos, na parte médica e outras coisas assim. Então, pra exemplificar tudo, pensa que assim, ele faz o teste pra ser Jedi, ele não passa, ele continua dentro da Ordem Jedi, ele só não vira um padawan pra se tornar um cavaleiro, ele vai fazer outra coisa dentro da Ordem Jedi, mas não vai usar sabre de luz, não vai poder ser um Jedi e sair explorando por aí, entendeu? Ele vai fazer outras coisas, ele não sai da academia, não sai da Ordem Jedi, e assim acaba, eu acho, que nosso guia de passo a passo de Younglings. O que eu achei interessante, eu gosto dessa história. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa um like aqui embaixo, é muito importante. E se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Compartilha esse vídeo pro seu amigo e pra sua amiga que curte Star Wars. Pode compartilhar à vontade. Vamos crescer mais essa comunidade de Star Wars. Se quiser me seguir nas minhas redes sociais, vou deixar aqui na tela. Me segue no Twitter e no Instagram. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!